Um levantamento indica que 7 em cada 10 eleitores estão mais decididos a votar nesse ano em comparação com as eleições de 2018. Os números fazem parte de um recorte feito pelo Instituto Datafolha a partir das entrevistas feitas para a última pesquisa presidencial, que foi divulgada na última quarta-feira. A sondagem do Instituto Datafolha também apontou que 62% dos brasileiros afirmaram estar mais informados sobre as propostas dos candidatos a presidente do que em 2018. Outros 28% declararam estar iguais e 9% menos informados. O estudo ainda indicou que 49% do eleitorado, está mais preocupado com os resultados da eleição presidencial neste ano do que estava há 4 anos. Outros 27% pensam da mesma forma que no último pleito e 23% estão menos preocupados. O percentual de eleitores preocupados com o resultado é mais alto entre aqueles que votam em Bolsonaro, atingindo 55%. Já entre os eleitores do candidato petista, o índice chega a 44%. O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 19 de outubro, com 2.912 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. É isso, me chamou a atenção esse dado aí do esclarecimento dos eleitores, porque há narrativas em curso aí nessas eleições. E há aí muita gente que aponta as fake news como as grandes vitoriosas dessas eleições, já que elas causaram muita confusão, muita desinformação, mas os dados do Datafolha, que é um instituto ligado à Folha de São Paulo, dizem o contrário, dizem que as pessoas se sentem mais informadas sobre em quem elas vão votar. Claro, resta saber se essa informação é de qualidade ou não, mas me chamou a atenção esse dado, Camila. Então, quem fala que as fake news, né, que a desinformação atingem muita gente, o eleitor não está tendo essa mesma visão de alguns juristas, de algumas campanhas e de alguns analistas. Pois é, Mark, são dados, né, que chamam bastante atenção. 69% dos eleitores que estão aí decididos a irem votar, e o percentual nesse caso, quando a gente olha para os dois lados da campanha, é bastante parecido, né? Do lado de Lula são 72% e do lado de Bolsonaro 73%. Além de as pessoas estarem muito decididas a irem até as urnas para registrar o seu voto, então marcar sua posição diante desse cenário de polarização, também há aquele outro dado de outras pesquisas que apontam que entre 80% e 90% das pessoas já se decidiram. É claro que tem sempre aquele percentual que não deixa de ser significativo de pessoas que deixam para decidir na última hora, né? Por isso que é tão importante, em especial essa última semana de campanha que a gente acaba agora nos próximos dias de ingressar, né? Mas muitas pessoas já estão com esse voto decidido, apesar dessa enxurrada aí de informações de um lado e de outro, né? Com acusações, inclusive, de fake news de ambos os lados. A campanha tem um nível muito baixo, mas a gente tem mania, isso não é só jornalista não, o jornalista faz mais porque está no ar, mas todo mundo tem mania de achar que esse momento de hoje é o pior da história. Não é assim, gente. Eu lembro aqui, o ouvinte que gosta de política vai lembrar da campanha que o PT fez contra a Marina Silva. Lembra Dilma Rousseff? O que ela fez com a Marina Silva para anular a Marina Silva naquela campanha foi muito pior. Foi muito pior. Então, assim, o nível tá baixo, mas sempre foi baixo. E é expediente alguns partidos se utilizar disso para tentar vencer as eleições. Então, infelizmente, é lamentável o nível da campanha, mas infelizmente isso não é coisa nova no Brasil. Sempre foi assim. E, aliás, Camila, teve uma reunião hoje, não teve? No TSE, que tentou aí fazer um acordo entre as campanhas para melhorar o nível e que fazer com que elas retirassem os pedidos de respostas de um lado e de outro, mas a reunião não teve sucesso, né? Não, Mark, desde ontem, na verdade, foram uma série de reuniões, né, entre as campanhas e também o Tribunal Superior Eleitoral para tentar, então, que eles entrassem em um acordo. A intenção era que, por exemplo, Lula ou Bolsonaro abrissem mão do direito de resposta que tinha sido concedida por uma juíza, né, por uma ministra, perdão. Mas essa mesma ministra acabou recuando depois dessa decisão e deve remeter aí esse pedido, essa decisão ao plenário. Então, há essa discussão, as campanhas ontem tentaram de alguma forma entrar num consenso, também hoje tiveram reuniões, mas até o momento não houve nenhum consenso e, ao que tudo indica, deve-se esperar aí essa decisão colegiada para que a gente saiba, né, o que de fato vai acontecer, se eles vão ter ou não esse direito de resposta dentro do tempo das campanhas de cada um na TV, no rádio, enfim, nessa reta final da campanha eleitoral.
Câmara, tem algum bastidor disso? Porque essa decisão da ministra foi questionável, inclusive. Ela dá a decisão dando o direito de resposta ao PT. Aí ela volta atrás. Ela anula a própria decisão, me pareceu, lavou as mãos sobre o caso e jogou para o plenário. E nesse meio tempo tentaram fazer os acordos. Então, qual que vai ser o futuro dessa decisão, hein? O que você acha que o plenário vai fazer com isso? Pois é, Mark, ficou bastante incerto, viu? Eu até tentei entender o que teria levado, né, motivado ela em específico a retirar essa decisão, porque as tratativas já tinham começado antes mesmo dela tomar a decisão de retirar, então, essa decisão que foi muito polêmica, a gente chegou inclusive a debatê-la aqui no RN Opinião. O que eu imagino é que a expectativa era que os partidos conseguissem entrar num consenso, as duas campanhas, antes, então, de que ela pudesse tomar essa decisão de remeter até o plenário. Talvez tenha havido, claro, muita pressão, justamente por conta dessa repercussão, e isso tenha motivado ela, mas eu não consegui, de fato, entender o que levou a isso. Fato é que, apesar de todas essas tratativas, nenhuma das duas campanhas conseguiram entrar nesse acordo. Em especial, e isso já era imaginável, né, porque o Lula, nesse caso, tinha muito mais direito de resposta, muito mais questões ali que foram levantadas e apontadas, então, pela justiça como fake news. Então, era difícil que eles entrassem num acordo, porque nesse caso eles sairiam perdendo. E aí, com a recuada dessa juíza, acaba que essa decisão é protelada. Vamos ver o que o pleno vai fazer. Agora, eu tenho uma impressão, que não é só minha, de muita gente, é que o tribunal sentiu o peso da opinião pública. Eles sentiram. Eles iam fazer, mas daí viram a repercussão disso e, não, melhor o pleno decidir. Até porque numa canetada, uma ministra fazer isso, ela pode decidir a eleição. Nós estamos falando aqui da reta final da campanha, que é retirar praticamente todas as inserções do Bolsonaro. As inserções são os comerciais, aqueles filmetes de 30 segundos que aparecem na programação. E isso vale ouro, porque é isso que realmente dá o tom da campanha. O blocão lá de 5 minutos, você olha, você nem vê, você vai escutar música, você vai pra internet, você vai pra TV a cabo, você vai fazer outra coisa. Aquilo é cansativo. Agora, a inserçãozinha no meio da novela, no meio do jogo, no meio do jornal, essa sim, né, você pego ali, tá desprevenido, você tá assistindo televisão, de repente aparece. Então, quando você retira praticamente de um lado todo o horário eleitoral, você pode decidir uma eleição. E isso tá na caneta de uma ministra, é meio pesado. Então, até por isso entendo que ela remeteu ao plenário do TSE. Vamos ver o que eles vão fazer com essa questão. Ainda